falando e abençoando, meu Deus, esse culto, Senhor. Que a sua palavra nesta noite, novamente, ela possa estar impactando a nossa vida, meu Deus, eterno e poderoso. Estamos aqui para te ouvir, Pai. Estamos aqui para aprender cada vez mais diante da tua presença. Usa o teu filho, toma ele em tuas mãos, Senhor, e esteja mais uma vez abençoando a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, iremos aqui estar falando um pouco da palavra do Senhor, pregando, examinando, expondo-a, conforme a nossa necessidade, não conforme o meu querer, que o Espírito Santo tem para nós. Irmãos, queria estar trabalhando com a igreja nesta noite, justamente esse tema especial, ao qual o nosso irmão Marcos já fez essa arte, uma das que o irmão tem feito. O irmão tem zelado com essa parte muito bem feito, com carinho, com amor à obra do Senhor. E temos aqui já, nessa arte que o nosso irmão fez, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos então para o texto, capítulo de número 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Eu vou começar a leitura, irmãos, mesmo que o nosso tempo é pequeno, mas eu vou começar desde o primeiro versículo e estarei até o versículo de número 12. Infelizmente, nós não teremos tempo para estar avaliando todos os versículos, mas vamos aqui aproveitar o que o Senhor tem para nós nesta noite. Capítulo 12, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, um texto muito rico, um texto muito especial,
nós aqui nos nossos estudos de culto de ensino, culto doutrinário de quarta-feira, nós já estudamos esta carta inteira, versículo por versículo, e me recordo eu que nós aqui fomos muito edificados por esta parte ao qual aqui leio, por este texto. Toda a carta, tanto a primeira como a segunda, foi de edificação muito grande para nós que aqui estávamos presentes. Mas esse texto eu lembro que falou poderosamente conosco, nos orientou, nos direcionou, Mas como, irmãos, a palavra de Deus, ela nunca está vencida. Como a palavra de Deus, ela nunca fica para trás, ela nunca fica velha, pelo contrário, a palavra do Senhor, ela se faz nova, ela renova dia a dia. Nós aprenderemos novamente, irmãos, aqui nesta noite, porque nos é dada a oportunidade. Os irmãos concordam? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, irmãos, é doce para nós, para os nossos ouvidos. A palavra de Deus, mesmo que quando ela vem exortando, nos corrigindo, nos direcionando, às vezes com aquilo que nós não pensávamos que seria daquela forma, ou não desejávamos, mesmo assim, irmãos, a palavra de Deus consegue ser doce, e eu digo, irmãos, doce é paladar, mas ela consegue ser doce no paladar, doce no ouvido, doce em todos os nossos sentidos, porque é direção de Deus para o seu povo, é direção de Deus para a sua igreja, é direção de Deus para o seu rebanho. E vemos, irmãos, que esta carta, esse capítulo de número 12, Paulo já vem desde o capítulo de número 11, tratando sobre a questão da vanglória, a questão de gloriar-me em mim mesmo, e ele está combatendo isso. Paulo não está aqui, pelo contrário, dizendo, olha, se você se acha inteligente, continue assim se achando. Pelo contrário, irmãos, Paulo vai deixar muito claro, evidente, para que esta igreja que está recebendo esta carta, e para nós, igreja do Senhor em Santana do Jacaré hoje, ouvintes desta palavra, possamos ouvi-la e entendermos. Irmãos, de nós mesmos nós não somos nada. De mim mesmo que sou eu, a não ser do poder, da glória e da graça de Deus que se manifesta em minha vida. Então de mim mesmo eu não tenho do que me gloriar, é isso que Paulo está expressando. E veja bem, um dos homens mais bem preparados para estar falando sobre isso aqui. Porque um homem que viveu um tempo especial com o Senhor Jesus, mesmo não tendo andado com ele como os outros 12 apóstolos, mesmo que Jesus aqui já tivesse subido para o céu, ascendido ao céu, a glória do Pai, a direita do Pai, mas teve um encontro. Paulo teve um encontro glorioso, enquanto ele era um perseguidor do Evangelho, um perseguidor de Cristo. Teve um encontro, converteu-se, regenerou-se, entregou sua vida para servir ao Senhor, para andar com Cristo, para viver com Cristo, para viver Cristo. Então estamos aqui falando de um homem que ele mesmo cita, ele está declarando que ele não iria gloriar-se de si, de jeito nenhum, a não ser das suas próprias fraquezas. Mas ele gloriaria, se fosse para gloriar, de um homem. E ele começa agora a narrar e contar sobre o que aconteceu com ele próprio. E quando ele diz, parece que nós temos aqui, que ele está confrontando aquilo que ele diz. Fala, peraí, mas esse homem é o mesmo homem que subiu, o mesmo homem que ele está dizendo, ele está contando a história dele mesmo. Paulo está narrando aqui o que aconteceu com ele mesmo, porque ele foi levado ao céu, ele foi levado ao paraíso, mas ele está dizendo, eu se me gloriar, gloriarei-me daquele que estava lá, daquele que foi lá, não de mim nas minhas fraquezas, não de mim, porque se eu tenho que gloriar de mim em alguma coisa, vai ser nas minhas fraquezas. E aí, meu irmão, nós conseguimos entender por que Paulo diz isso. Porque Paulo cita, se for para gloriar-me, gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Porque, meu irmão, quanto mais nós estamos vivendo processo de limitações, processo de angústia, processo de perseguição, processo de confrontamento, e que muitas das vezes nós nos achamos fracos, é nesse momento que nós nos aproximamos mais para o Senhor.
É nesse momento que nós nos entregamos ainda mais à busca incessante pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse favor que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos concedeu. Por isso Paulo está dizendo: eu, se tiver de gloriar, me gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Meu irmão, quantas das vezes eu e você olhamos para as nossas perseguições, quantas das vezes olhamos para as injúrias, quantas das vezes olhamos para aqueles opositores que têm nos confrontado, e nós achamos que somos as pessoas mais pequenas. Como essa pessoa me colocou para baixo dos cachorros, me colocou em uma situação tão constrangedora. Meu irmão, é o momento certo para você estar com a alma contrita, para que você possa rever os seus conceitos e então dobrar os seus joelhos, como disse a nossa irmã aqui, lá no cantinho da sua cama, ou seja onde for, se não for de joelho dobrado, seja deitado, seja em pé, seja andando, não importa, mas poder buscar na fonte. Poder chegar perante Cristo, poder chegar perante Deus. Deus, estão me caluniando, Deus, estão me ofendendo, mas Senhor, eu vou me gloriar nisso aqui, porque está me colocando mais perto do Senhor. Deus, fazia já uma semana, um mês, que eu não sabia o que era orar, um tempo maior com o Senhor, mas esta luta me trouxe mais para perto de novo. E aí, irmãos, nós conseguimos compreender que realmente nós não somos nada. Que realmente nós não somos nada se não for aquele que é em nós, que é por nós, que habita em nós. E então, nós chegamos nesse texto com uma empolgação muito grande, porque ele está dizendo, veja bem, lá no versículo de número 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, e ele vai narrar o tempo, há 14 anos do acontecido, quando ele está aqui narrando, se no corpo, não sei, ou seja, eu não sei se eu subi ao céu no corpo. Se foi fora dele, se foi em espírito, não sei. E aí o nosso irmão Rodrigo ainda deu uma pincelada aqui na sexta-feira, né, irmão Rodrigo? Sobre alma e espírito, né? Também não sei se foi em alma, se foi em espírito, se foi no corpo. Eu não sei. Isto eu não sei. Deus o sabe. Mas foi arrebatado ao terceiro céu. E aí, né, nós que sabemos que a palavra do Senhor nos mostra que o paraíso foi levado ao terceiro céu, e por isso ele diz que ele foi ao terceiro céu. E ele vai dizer, continuar dizendo, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, ou seja, não estou importando com isso, não quero saber se foi em espírito, alma, se foi no corpo, com matéria, sem matéria, não importa se meu corpo ficou aqui, eu desmaiado, se eu subi, não importa se o corpo foi junto, importa eu narrar e dizer que eu fui, Deus me levou a essa experiência. 5. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo está declarando, este homem, e é ele, este homem ouviu palavras tão boas, palavras tão de revelações, que ao homem não é lícito eu falar. Eu não posso contar tudo que eu vi lá, eu não posso contar a experiência que eu tive lá totalmente, mas eu sei que eu fui, eu sei que Deus me levou, e me mostrou, e me falou, e me contou, não sabemos como, de coisas lindas, inefáveis, maravilhosas. Esse é o grau, irmãos, do homem que está dizendo, olha, eu não gloriar-me-ei em mim mesmo, porque de mim eu não sou nada, sem Jesus eu não sou nada. Meu irmão, tira Jesus da sua vida e olha o que sobra. Se eu tirar Jesus da minha vida, irmãos, não sobra mais nada, sobra um homem qualquer, um velho homem que outrora andava de qualquer maneira neste mundo. O que sobra de nós? Mas eu quero te dizer, irmãos, não foi tirado Deus da sua vida. Você pode estar clamando ao Senhor, você pode estar até com uma certa lamúria, reclamão, murmurento, mas eu quero te dizer nesta noite, ainda há o Espírito Santo de Deus na sua vida, e mesmo que você esteja com um problema, a graça do Senhor te basta.
Não importa o tamanho da sua luta, seja ela física, seja na carne, por causa da doença, da enfermidade, porque tem gente que acha que crente não adoece, adoece. Crente adoece, crente vai morrer de enfermidade, sim. A diferença, irmãos, é que nós cremos num Salvador na eternidade da nossa alma e cremos que Jesus pode, se quiser, nos curar na hora que Ele quiser. A diferença é que nós temos fé, irmãos, naquele que faz, como disse aqui o testemunho da nossa irmã, o impossível acontecer. Essa é a diferença. Nós falhamos, nós erramos, mas, meus irmãos, Deus me coloca nesta noite para te fazer lembrar, para trazer a sua memória. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. A graça, o favor imerecido dele está sobre a sua vida, meu irmão. Louve a Deus e pare de reclamar. Agradeça a Ele. Senhor, não importa o que eu estou passando, importa o que eu estou passando, o Senhor está comigo. É essa qualidade, irmãos, que nós precisamos adquirir, é podermos sermos gratos e lembrarmos, o problema está grande, mas eu não estou sozinho. Irmãs do círculo de oração, quantas vezes dobram seus joelhos, as que ainda oram, que ainda têm o costume da oração, quantas vezes dobram os seus joelhos com pedidos de oração, e a pessoa chega, irmã, ora para mim, ora para o meu filho, ora para o meu marido, olha para mim, ora para mim, irmãs. E vocês vêm, muitas das vezes vocês têm o testemunho da vitória. Oramos, o irmão foi curado. Oramos e o irmão ou a irmã foi liberta. Mas algumas vezes a notícia é contrária. Às vezes a notícia foi, irmã, olha, continua ainda bebendo, continua ainda usando drogas, continua ainda doente. E o médico agora falou que pode contar os dias. E às vezes vocês possam vir a querer frustrar-se. Não, irmãs. Não se frustrem, mas continue ciente que a graça do Senhor basta nas suas e nas nossas vidas. A vontade dele, irmãos, essa é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Paulo está aqui expressando, Paulo está dizendo, de um assim, no versículo 5, de um assim me gloriarei eu. Ele está falando do Paulo que subiu, daquela experiência, irmão Rodrigo, daquela expectativa que ele teve na glória. É desse homem que ele está falando. Ele não está dizendo da sua carne, ele não está dizendo o Paulo ou do Saulo que foi e aprendeu toda a lei diante dos pés de Gamaliel. Ele não está dizendo isso, não. Ele não está dizendo pelo contrário de mim, não. Meu irmão, mas eu quero te dizer, se você tem do que se gloriar, é de poder servir a Deus, é de poder um dia ter orado por alguém e o Senhor ter curado ele, não porque você é bom, mas porque a graça dele através da sua vida te usou. E não importa como foi ou como será, mas se tem algo que nós podemos, e da mesma forma podermos levarmos e mostrarmos, olha, eu não sei, eu não sou merecedor, eu não sou nada, mas eu sei que Deus através dessa oração curou aquela enfermidade. Deus livrou, Deus libertou, Deus colocou, como disse a nossa irmã aqui, a mão nos papéis. Meus irmãos, o impossível Deus faz ainda. Nós não temos que estar colocando Deus contra a parede. E aí, Deus, como é que é? Se o Senhor não fizer, eu não vou ser mais dizimista. Ou se o Senhor fizer, Deus, se o Senhor liberar lá, eu vou começar a ser dizimista. Irmão, já está errado, viu? Não é por aí o caminho, não. Deus não trabalha desta forma, não, irmãos. Viu? Deus trabalha com o seu prazer, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia. E Ele trabalha, irmãos, conforme Ele quer. Precisamos ser agradecidos em todo tempo por isso. Amém, meus irmãos? Versículo 7. E, para que me não exaltasse, Paulo está dizendo, para que ele não se exaltasse, depois de ter acontecido essa maravilha com ele, depois de ter subido ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, ter visto, ouvidos, ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar, para que não exaltasse pelas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo está declarando: olha, eu recebi algo, foi colocado em mim, deu por permissão de Deus, algo para que eu não me exaltasse. E aqui, irmãos, isso aqui é para que nós possamos aprender. Olha, meus irmãos, a arrogância, ela não deve estar em nossa vida. A falta da humildade, meus irmãos, não deve estar em nossa vida. Porque o que eu disse no começo, eu volto a dizer no meio desta mensagem. Meus irmãos, nós não somos nada se não for por causa de Jesus. Nós não podemos achar que somos, porque não somos, irmãos. Se alguém tem lhe colocado ou lhe reconhecido em alguma situação, olha, direcione no mesmo tempo para Ele. No mesmo tempo, e valorize isso, meu irmão, valorize isso, minha irmã. Deus colocou cada um de nós, ou colocará ainda alguns em determinados lugares. Não é simplesmente para você ficar olhando a sua conta na poupança aumentando. Meus irmãos, muito mais do que isso, Deus pode fazer, pode isso também, mas Deus quer te usar aonde Ele te colocou, para que a glória do nome dEle seja manifesta na sua vida. Para que possam ver em você, falei, não, esse não fez aquilo porque ele disse que é crente. Não, esse eu não posso contar com essa tramóia porque ele é crente. Não, esse não aceitou fofocar e falar do fulano e da fulana porque ele disse que é crente. O problema, irmãos, é que muitas das vezes Deus tem nos colocado em determinadas situações e posições, lugares, irmãos, que muitos queriam até estar e não estão, e você mesmo sabe, eu não sei, só pode ter sido Deus que me colocou lá. E se foi Deus, irmãos, tem propósito. Se foi Deus, tem propósito, meu irmão. Exalte o nome do Senhor aonde você estiver, no local que o Senhor te colocar para caminhar, para trabalhar, aonde for, meu irmão, que a glória seja canalizada para o Senhor. Quando você receber um elogio, algo do seu intelecto, e alguém te dizer, olha, até que enfim chegou uma pessoa inteligente, você fala, glória a Deus, louvado seja Deus, inteligente nada, Deus é na minha vida, Deus é comigo, porque se não fosse Deus na vida de José, irmãos, se não fosse Deus na vida de José, vocês acham que ele governaria o Egito? Não, irmãos. José capaz de tinha saído nem daquele poço, irmão Rodrigo, se fosse da vida dele mesmo. José provavelmente não foi preparado com muito requintes de força para sair de um buraco, não, de uma cova. Mas, irmãos, Deus teve um propósito na vida de José. Deus levou José para lugares, e José nunca negou o nome de Cristo nos lugares que Deus levou. Seja chama, seja tocha viva e acesa, aonde você for colocado, aonde você estiver, seja crente, seja salvo, seja luz, seja sal. Deixa a luz de Deus brilhar em você. Não se dobre ao sistema corrupto deste mundo. Não se dobre, meus irmãos, às falácias ao seu ouvido, porque o inimigo tem sapatinhos de algodão. Quem já ouviu falar isso aí? Ele chega, meus irmãos, sorrateiramente, e uma hora você belisca um pouquinho do prato dele, outra hora você belisca mais um pedacinho. Quando é fé, você já está todo lambuzado com o banquete que ele pôs para você, e não está tendo jeito de sair da cilada dele mais. Meu irmão, seja crente, seja salvo, seja luz, aonde Deus te colocar. Versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, e ele declara aqui, meus irmãos, que por 3 vezes, mesmo ele já tendo recebido, para que não se exaltasse, o mensageiro de Satanás. Acerca disso, por 3 vezes ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Meus irmãos, ele orou e falou com o Senhor por 3 vezes. E, meus irmãos, vocês acham que realmente foi assim, ó Senhor, me cura disso aqui, e tá bom assim mesmo? Não, irmãos. Provavelmente Paulo
demonstrou para Jesus o desejo de ser livre e liberto daquele problema. E declarou por 3 vezes, orou, não recebeu, orou, não recebeu, orou, não recebeu. Mas ele diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor, para que se desviasse dele aquela questão. E disse-me, agora vem a resposta do Senhor, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha, meus irmãos, a resposta que Paulo recebe do Senhor. Paulo, não importa se você está com problema de saúde, não importa qual seja o seu problema, que espinho que é esse que está te cutucando, te ferindo. Paulo, não importa, vai continuar, Paulo, mas a minha graça te basta, Paulo. Eu sou na sua vida, Paulo. Através de você os milagres têm acontecido. Através de você a palavra tem sido pregada e será anunciada até a minha volta. Paulo, a minha graça te basta. Meus irmãos, e quantas vezes nós, indignados por causa da nossa fraqueza, da nossa situação, não sei o que te incomoda, não sei o que você podia, conjecturar ou colocar na sua vida, isso aqui eu estou conjecturando como se fosse algo que está me afetando, me agredindo, me tirando a paz, o sossego de alguma forma. E às vezes você está desmotivado, porque já orou e pediu a Deus e não aconteceu. Você já clamou e Deus não lhe atendeu conforme você pediu, mas você precisa, assim como eu, nós precisamos, irmãos, lembrar que realmente a graça de Deus nos basta e nós temos ela. A graça de Deus se há manifestado em nossas vidas, amém, igreja? A graça de Deus é sobre mim, é sobre você. Você tem o Senhor, você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. E isso te basta, isso te basta, isso me basta, isso basta a nós, a igreja. Isso aqui não está colocando um ponto final e dizendo assim, olha, você não pode orar para que Deus te cure, você não pode orar para que Deus liberte o seu parente, você não pode orar para que Deus abra a porta, você não pode, não, isso aqui não é um ponto final. Mas meu irmão, se não aconteceu, Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe da sua causa, mas o Senhor está te lembrando o maior de todos os milagres você já recebeu. O melhor de tudo, você já tem a salvação em Cristo Jesus. Meu irmão, quantos podem dizer a não ser nós que somos salvos no Senhor? Quantos lá fora podem dizer verdadeiramente, convicto, se eu morrer hoje eu estou salvo, se eu morrer hoje eu acordo no paraíso do meu Deus? Quantos podem? Não podem, irmãos, porque não aceitaram e não receberam ao nosso Mestre, ao nosso Jesus. Mas eu e você, irmãos, com dinheiro ou sem dinheiro, se nós dormirmos hoje, nós acordaremos no paraíso. Doente ou sem doença, irmãos, se o Senhor nos busca e nós tombarmos nessa terra hoje, nós acordaremos no paraíso do Senhor. Meus irmãos, com problema ou sem problema, nós estaremos com Ele. A graça dele nos basta. Nós já temos tudo, porque nós temos Jesus. Nós já temos tudo, meu irmão. Então, valorize o que você tem, valorize o que você é. Amém, meus irmãos? Já passei do horário, esqueci de olhar o relógio. Mas que Deus, em Cristo Jesus, possa estar continuando nos abençoando. Que o Espírito Santo possa completar essa mensagem no seu coração, algo que às vezes eu não consegui expressar muito bem, que o Espírito Santo de Deus te faça entender. E lembre, irmão, leve para a sua vida, viu? A hora que o problema chegar, pode ser que você tenha algum problema, alguma tempestade aí durante essa semana, né? Lembre o que Jesus falou com você aqui nesta noite, que o Espírito Santo te falou, meu filho, ei, não chegou a notícia boa, mas aqui, ó, minha graça te basta, viu? Lembra disso. Viu? Porque isso é alimento para as nossas almas, é alimento para a nossa vida. Amém?